Olá, eu sou a Vivi. Esse é o primeiro vídeo desse canal, Vivendo na Luz, que eu lutei muito para não criar, porque eu não tenho uma personalidade de alguém que gosta de aparecer nas mídias sociais. Então, o primeiro disclaimer que eu quero fazer com esse vídeo é que eu não estou aqui para ter 1 milhão de seguidores, para monetizar, para ganhar dinheiro, não é nada disso. Se eu conseguir ajudar pelo menos uma pessoa no caminhar espiritual dela a se libertar de tudo aquilo que te segura de encontrar a tua melhor versão, eu já fiz eu já fiz o meu papel e eu já vou ficar felicíssima. Então, assim, se tiver 10 seguidores, tá tudo bem. Então, por que que eu quis criar esse canal, gente? Porque eu passei por um processo muito libertador, tô passando por esse processo muito libertador ainda, e eu acredito que tem muitas pessoas no mundo que estão passando por ele também, que chama-se despertar espiritual. A minha vida toda eu sempre fui cristã, continuo acreditando em Jesus e na divindade dele, continuo acreditando no, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, acredito nisso. Porém, hoje eu sei que existe verdade em todos os caminhos. Não existe verdade absoluta. Se tem uma doutrina que vai te falar que é exatamente aquilo, que aquela é a receita, já está errado. Eu acho que existe sim verdade na Umbanda, existe verdade no Espiritismo, existe verdade no que a igreja conta, mas não existe a verdade absoluta. Porque nós somos seres espirituais, que a gente veio para uma missão, a gente veio com um propósito, e Deus é um mistério muito grande. Não tem como a gente colocar Deus numa caixa ou colocar uma placa em Deus, fazer ele caber numa religião. Deus não cabe em religião nenhuma. Deus é muito maior do que qualquer coisa que a gente consiga entender. E é por isso que ele é digno de ser exaltado, ele é digno de ser o que ele é, que é o Deus criador dos céus e da terra. É nisso que eu acredito. Então eu tô aqui porque eu me sinto uma pessoa muito mais livre hoje, muito mais feliz, muito mais inteira nesse novo caminhar, onde eu me permiti questionar conceitos que já estavam assim impressos no meu DNA quase. Eu quero muito que outras pessoas consigam experimentar essa libertação espiritual, que ela é muito maravilhosa. Então, assim, se você não tiver esse tipo de cabeça, que você se permite pensar, você se permite de repente chegar à conclusão de que você pode estar errado, que você acreditou em algo que não procede, esse canal não é para você. Esse canal é para as pessoas que têm humildade suficiente para se questionar e para mudar de rota se for preciso. E eu estou falando como uma pessoa que experimentou e está experimentando exatamente isso por muito tempo e até pouco tempo atrás estava presa numa doutrina aonde eu me sentia no direito de julgar outras pessoas, de achar que essa pessoa está na luz, essa pessoa está na escuridão, baseado naquilo que me ensinaram, e hoje eu vejo que não é nada disso. Não é nada disso. Felizmente, eu tenho humildade para mudar de rota, para me abrir para outras possibilidades. Eu não sou dona da verdade, mas eu quero simplesmente compartilhar com outras pessoas a minha história, que de repente pode te ajudar. Enfim, eu cansei de ver coisas se repetindo, situações se repetindo na minha vida o tempo inteiro. Relacionamentos que não dão certo, frustrações profissionais, ciclos sempre se repetindo. E eu pensava, não, agora eu corrigi isso, então da próxima vez vai dar certo. Aí da próxima vez não dava certo. Até que em um momento convergiu que várias coisas deram errado simultaneamente e eu parei e para mim foi assim, foi um grande sinal vermelho onde eu parei, eu falei, não, Deus, não é possível que isso tudo aconteceu ao mesmo tempo, tem que ter uma explicação. E assim, eu sempre fui fascinada por assuntos espirituais, sou fascinada por assuntos espirituais, tenho muita dificuldade de estar em grupos onde as pessoas falam de assuntos que não me interessam. Mas neste momento, onde várias coisas convergiram para dar errado, eu decidi pela primeira vez fazer um jejum de 3 dias. E o momento onde eu realmente mergulhei naquele jejum, porque eu tenho 2 filhos, eles não estavam em casa, estavam viajando. Então foi o momento perfeito para eu realmente me desligar de televisão, de mídia social, de telefone e realmente buscar em Deus uma resposta. Então,
Eu fiz esse jejum, achei que realmente eu ia ter um desenvolvimento maior em algum dom espiritual, e na verdade não. Na verdade, Deus me apontou para pessoas e situações que me mostraram que eu precisava pesquisar mais, que eu precisava ler mais, que eu precisava entender mais, muito além daquilo que a igreja convenientemente me ensinou. Então eu comecei a ler os livros que não são canônicos. Eles também foram escritos por pessoas que andaram com Jesus, discípulos de Jesus, amigos de Jesus, seguidores de Jesus, que foram escritos na mesma época, no mesmo momento, e que até hoje fazem parte da Bíblia no Oriente, no Egito, na Etiópia. É um lado, é uma exploração de estudo que eu nunca tinha ido, porque eu simplesmente, como tantas pessoas, eu simplesmente assumi e aceitei que, bom, se certos livros não fazem parte da Bíblia como a gente conhece, é porque eles não foram inspirados por Deus, porque essa é a explicação que a igreja institucional nos dá. E a grande maioria, assim como eu, assumiu que isso era verdade e pronto, nunca pesquisei. Existe verdade? Existe. Mas a grande parte do que a igreja institucional nos ensina é o que convém para eles ensinarem. Não significa que é a verdade. Significa que a palavra de Deus é verdade? Com certeza. Porém, a perspectiva da igreja não é. Existem algumas verdades, mas a perspectiva que a instituição a igreja adotou é a que é conveniente para eles desde o começo dos tempos, lá de Roma. Porque, vamos lembrar, fazendo um parênteses, que a Igreja Católica, ela caminhava de mãos dadas com a política e com o governo. Então, naquele momento, quando eles fizeram a convenção que decidiu quais livros entrariam na Bíblia e quais não entrariam na Bíblia, não foi para o nosso bem, gente. Não foi para o bem da humanidade. Foi para o bem, para o poder e para a manipulação que a igreja sempre quis ter sobre as pessoas. Então, o momento que a gente entende e aceita isso, já é muito libertador. O primeiro momento de libertação é esse. Você entender que a convenção que separou os livros com as interpretações que a gente deveria saber foi por interesse. E se você olhar para a história de Jesus, se você conhece Jesus, pelo menos um pouquinho, você sabe que ele nunca gostou do templo, que ele nunca gostou dos religiosos, que ele sempre chamou os religiosos de hipócrita e que foram os religiosos que colocaram ele na cruz. Por alguma razão, a igreja institucional ela é tão maravilhosa em manipular as pessoas que ela passa um pano por cima dessa realidade e a gente, como se fosse uma droga, não consegue enxergar o que estava na nossa cara o tempo inteiro. A igreja institucional do tempo de Jesus, o templo no tempo de Jesus, não tem nada de diferente dos templos de hoje. Enfim, quando Deus, através desse meu jejum, me levou a pesquisar mais profundamente as escrituras que não fazem parte da Bíblia ocidental e que continuaram na Bíblia oriental, da Etiópia, do Egito, eu conheci um Jesus completamente diferente daquele que me foi apresentado. Um Jesus que, mesmo naquele que foi me apresentado, curava todo mundo. Nunca se importou com o que a pessoa era, o que a pessoa fazia. Se ela pedisse ajuda, ele estava ali, sempre pronto para ajudar, para amar, não para julgar. Então, é muito libertador você entender que Jesus não é esse caráter, esse árbitro que a igreja evangélica prega. É muito diferente, é muito mais maravilhoso e a gente vai entrar em detalhe em outros vídeos. Mas enfim, eu queria te convidar a participar comigo desse canal. Ai, tô engasgando, gente, desculpa. A participar comigo desse canal, a contar a tua história, a compartilhar comigo o que você está vivendo. Mas para eu conseguir te ajudar e você conseguir me ajudar também, você precisa se permitir a se perguntar: será que tá tudo certo? Será que é isso mesmo? E se tiver realmente uma realidade que eu desconheço? E se realmente existir parte da história que não foi apresentado, que é importante? Que é um Jesus que fala de espiritualidade, que fala da glândula pineal, que fala de mediunidade, que fala de reencarnação. E se eu te falar que esse Jesus existe? Que Jesus é isso? Ele não é
esse julgador horroroso que manda todo mundo pro inferno. Não é assim, gente. Então, se você quer se dar essa chance, clica no botãozinho, se inscreve, compartilha esse vídeo com outras pessoas e vamos juntos dividir experiências. Essa é a maravilha do mundo moderno. Então, seja bem-vindo e até o próximo vídeo.